Olá, pessoal, eu sou o Carlos Ruas e nós somos os Três Elementos. Estamos aqui com o Emílio e com o Pirula, meus queridos miguxos. E eu quero trazer um tema hoje para vocês. Você que está assistindo possui uma religião? Você possui uma fé? Porém, o quanto esta religião se assemelha com a teoria do Big Bang? Eu há 13 anos, eu brinco, eu pesquiso religiões e eu resolvi trazer a vocês esta curiosidade, este conhecimento de qual religião do mundo, das que eu já pesquisei, flerta mais com a teoria do Big Bang. É o que você vai saber hoje. Então, meus caros, quem se assemelha, quem se aproxima mais à teoria do Big Bang? Nórdicos, maias, egípcios, cristãos? Eu irei revelar para vocês hoje, aqui nos Três Elementos. Mas primeiro a gente precisa saber o que é a teoria do Big Bang. Mas primeiro a gente precisa saber o que é teoria. Porque no popular muita gente fala assim, mas isso aí é só uma teoria, como se fosse apenas uma ideia, como se fosse apenas uma hipótese. Mas muitos não sabem que no ambiente científico, teoria é aquilo que a gente tem, é a explicação mais plausível que a gente tem para explicar um fenômeno, vide as evidências encontradas. Seria mais ou menos isso. A ciência é baseada no negócio... A ciência moderna e uma parte da ciência moderna, ela poderia ser resumida como algo que está testando hipóteses. Então você levanta uma pergunta, você faz uma observação da natureza, essa observação da natureza vai resultar numa hipótese que vai tentar explicar aquele fenômeno, e aí você vai testar se aquela hipótese, ela com evidências, ela vai se tornar verdadeira ou não. Então, por exemplo, eu quero provar a gravidade. Sim. Então eu vou montar experimentos. Vou te dar um exemplo melhor. Tem uma parte da gravidade que diz que os objetos eles são puxados para a Terra com a mesma velocidade sempre, ou seja, puxados pela força da gravidade sempre, independente da massa que esse objeto tiver. Então, se eu pegar uma bola de boliche e uma pena e soltar os dois de um prédio ao mesmo tempo, eles são puxados para baixo com a mesma velocidade. Eu vi esse experimento. Eles vão cair com a mesma velocidade se estiver no vácuo. Isso, eles vão cair. Na verdade, assim, eles são atraídos para a Terra pela mesma velocidade. Aqui tem outros fatores que vão influenciar. A resistência do ar. Mas no vácuo é para eles caírem ao mesmo tempo. Existe uma previsão de que, como a Terra é a mesma e a gravidade é a mesma, eles vão cair no chão ao mesmo tempo. E procurem no YouTube esse vídeo que eu acho sensacional. Não sei se era uma bola de boliche. Eu acho que é. Bola de boliche, pena. Sem vácuo. Isso. Não, só no vácuo. Só no vácuo. Isso. Procurem no YouTube que é sensacional. Eles fazem esse teste. E a pena e a bola de boliche caem juntas. Eles pegam um prédio da NASA que você consegue criar um vácuo lá dentro. Eles tiram todo o ar de dentro. Na hora que eles soltam os dois, eles testam a hipótese de que a Terra puxa os dois na mesma velocidade. A hora que você testa nessas condições do vácuo, você comprova essa hipótese. Quando você começa a comprovar muitas hipóteses em relação a um tema, como por exemplo a evolução, em situações diversas, para outras realidades, em vários contextos, você começa a construir um arcabouço teórico poderoso o suficiente para aquilo virar uma teoria. Eu posso explicar. Não é só isso. A teoria também inclui a explicação para aquilo. Claro. Então, não é apenas a observação de que as coisas caem na mesma velocidade porque são atraídas pela Terra. É também o que raios é a gravidade, as contas, as equações, tudo aquilo derivado daquilo, aquilo é a teoria. Perfeito. A teoria da gravitação universal é aquela quantidade de cálculos todos e a explicação daquilo. Mais as evidências experimentais, quando possíveis, daquele fenômeno. Você disse arcabouço teórico. Arcabouço teórico? Isso. Bonito. Eu poderia visualizar isso como se fosse um quebra-cabeça e cada peça que está sendo montada seria uma evidência encontrada, e aí, com o passar do tempo, você começa a ver uma imagem surgindo. Apesar de ter algumas peças faltando, você começa a ter uma imagem. Isso seria uma teoria? Se eu fosse criar uma analogia, né? Eu faço essa analogia, geralmente, com o registro fóssil. Tipo, você consegue observar melhor como foi a evolução de um grupo, porque cada fóssil é uma peça. Você sabe que o quebra-cabeça nunca vai ser completado, mas você pode ver a figura. No caso do que você está falando, a teoria teria que explicar como que aquela peça ficou daquele formato, entendeu? Na verdade, seria mais a confecção do quebra-cabeça, o que uma teoria explicaria, entendeu? Ela tem a ver com a explicação. Por exemplo, e com a descrição de uma realidade
de um pedaço da realidade, junto com a explicação para isso. Isso seria uma teoria científica, entendeu? A realidade é o quebra-cabeça. A realidade é o quebra-cabeça. E cada pecinha tentando explicar aquele quebra-cabeça, do jeito que ela é construída, complementando só o que você está falando, é a teoria que vai tentar explicar aquele pedacinho com todo o arcabouço que está ali. Faz sentido? Eu ia fazer... Explicar como aquela peça foi parar ali. Exato, exatamente. É isso aí. Explicar como ela foi parar ali. Ok. Eu ia fazer analogia, até que você costuma fazer também, com relação a uma cena de crime. Isso. Quando ocorre uma cena de crime, tipo, você não estava lá, você não viu o assassinato. Porém, pistas são... Nem tem como rebobinar a fita. Nem tem como rebobinar, mas evidências são deixadas para trás, pistas, vestígios são deixados para trás, que o detetive, né, e sua equipe vai coletando, elas são pesquisadas, analisadas, e é criado um cenário do que pode ter ocorrido. Né? E esse cenário seria a coisa mais plausível a explicar aquilo que ocorreu, vide as evidências encontradas. E comparando com o que você tinha falado... E aí a gente joga isso na teoria do Big Bang, que o cientista, a analogia que eu estou fazendo, o cientista é o detetive. Né? O universo ele vai deixando pistas, ele vai deixando vestígios que são coletados, são descobertos, são investigados, são estudados, e assim a gente vai começando a montar este quebra-cabeça e criar um cenário que é o cenário mais plausível possível, vide as evidências encontradas. Eu gosto dessa analogia, inclusive porque a atividade forense é uma ciência. Também. Olha aí. É ciência forense. É ciência forense. Né? Que diz respeito a uma série de coisas. Eu gosto assim, o precursor da ciência forense foi a tafonomia, que é o estudo do que acontece depois que uma criatura morre. Né? Então... o autor, o primeiro a estudar a tafonomia foi o russo, né, o Yefremov. E ele ficava lá na Sibéria anotando, tipo, morreu um iaque. Aí ele falava, o que acontece com ele depois que o bicho morre? Ele ficava anotando, e aí em determinado momento ele deixava isso daí, aí foi aplicando, né? Por isso que você consegue saber, esse bicho deve ter morrido faz uns 5 dias, por quê? Porque ele ainda tem não sei o quê, porque ainda tem não sei o que lá. Hoje, obviamente, está muito mais... Não, mas apesar de hoje estar mais... Até hoje, a tafonomia faz parte da ciência forense. Então, tem uma parte lá do trabalho do pesquisador de ciência forense da Unicamp, que era isso. Ele pegava um porco de 60 quilos, levava... Porque a gente tem muitos dados para o hemisfério norte em relação ao que acontece com os corpos. Né? Então, ele pegava um porquinho lá e acompanhava. Mas o que eu ia falar é que... Eu diria só que é o contrário. A ciência forense é uma parte da tafonomia. Né? Tafonomia que é uma parte da ciência você tem toda a razão. Você tem toda a razão. E só complementando aquilo que você falou lá no começo, que essa confusão de hipótese e teoria é o que faz alguns críticos a determinadas teorias dizerem, não, é só uma teoria. E aí, do ponto de vista de uso de palavra dentro da ciência, algo só se torna uma teoria quando você tem todo esse arcabouço de cálculo, de evidência, de hipóteses testadas e testadas em diferentes situações para você chamar de teoria. Sim. E tem, inclusive, cientistas que usam isso inadequadamente. Tem, acabou de ter uma ideia ou de ter uma proposta, já chama de teoria. Pera. Não pode, é uma hipótese. É uma ideia. Tá se achando muito. Hipótese é uma ideia. Né? Exato. Tá se achando muito. Tá vendendo peixe, mas tá... E é importante falar também que, assim, é a melhor explicação que existe, a melhor explicação que existe, vide as evidências, até o momento. Isso, muito bem. Né? Porque novas evidências podem ser encontradas, novas peças de quebra-cabeça com o avanço tecnológico podem ser encontradas, que a gente vai criando, atualizando, dando upgrade. Então, mas às vezes pode até cair. Uma teoria pode cair. Mudar, sim. Ela pode chegar e você demonstrar. E a gente encaixou falha. Errado. Então, peraí, vamos rearrumar isso aqui. Exatamente. Ok. Certo? Então, agora que demos essa introdução do que é teoria, então por isso que foi feita a teoria do Big Bang. Que vide tudo que já foi encontrado no universo, é a explicação mais plausível que existe até hoje. Né? Não existe uma explicação melhor do que esta até o momento. Eu queria dar uma palhinha, porque assim, a pessoa vai falar, tá, mas quais são as explicações, quais são as evidências encontradas? Eu não sou físico, eu não conseguiria explicar isso. A gente pode até fazer um programa com um físico e destrinchando, né, as peças de quebra-cabeça. Você está reclamando do meu físico?
Tivemos uma live quinta passada falando dos nossos físicos. Você acha que eu não tenho físico? Ah, é? Você está criticando o meu corpo, é isso? Que bom que eu tava presente nessa live? Tava. Na quinta-feira. Ah, tá. Meu Deus do céu. Tá. Com o Paladini. É, verdade. Então... Falando sobre físico, a live inteira foi sobre atividade física, falando do corpo. É que eu não tenho muito físico na minha vida, então acaba que eu acabo que eu desconheço um pouco. Nós temos. Na verdade você tem, ele só é uma porcaria. Mas continua. E você fez uma promessa. Eu solidarizo com você. Pra quem não assistiu a última live com o nosso querido Paladini, assista. Saúde na rotina, coisa que todo mundo que tá vendo precisa, né? Bem, eu falo de uma forma geral, eu também preciso, ok? É meu lugar de fala aqui também. Eu sou péssimo, eu tô com 38 anos e não faço nada e o preço tá vindo, tendinite e coisas do tipo, né? Pois bem. Falamos sobre isso, inclusive. Falamos sobre isso, exatamente. Eu fiz promessas falando que eu iria... Não, falamos da sua tendinite. Falamos da minha tendinite. Da sua promessa. Mas o que eu ia dizer aqui agora? Não tenho a menor ideia. Você estava falando que a gente chamar um físico para falar sobre o Big Bang. Tá. Mas vamos voltar. Isso. Vamos chamar um físico para falar do Big Para explicar com propriedade, porque a gente não sabe tantos detalhes assim. Exatamente. Mas a que eu mais gosto, que eu já ouvi, que eu acho que de uma forma leiga a gente consegue compreender, se eu for passar de uma forma bem grosseira, sem entrar muito em detalhes, é o do Hubble, o matemático. O satélite Hubble que está lá em cima. Ele tem esse nome porque... O satélite é um matemático? Pois é, rapaz. O Hubble... eu ia melhorar a frase agora. Porque o Hubble é um cara que foi um matemático. Que ele ia morrer... Ele tá vivo, não? Acho que não. Acho que ele já faleceu. Assim como o Robocop, ele ia morrer, mas transformaram ele num satélite. Hoje ele vive em órbita na Terra. Né? A cara do Hubble tá lá no espelho, assim. Eu preferia ter morrido. Mas então, ele era um matemático e esse satélite foi em homenagem a ele, porque lá nos anos 30 ele começou a observar por um telescópio a posição das galáxias. Se é nos anos 30 ele já morreu. Pois é, exatamente. E ele foi percebendo, ele foi anotando periodicamente a posição das galáxias no cosmos e ele foi vendo, conforme ele anotava, que elas estavam em movimento, elas não estavam estáticas. Uhum. Então ele não só evidenciou matematicamente que o universo não é estático, existia ainda essa dúvida, se era tudo coladinho, parado, e ele não só evidenciou que estava tudo em movimento, mas que estava em expansão, que estava se afastando, tudo estava se afastando de tudo. E então, assim, se tudo está se afastando de tudo, logo ontem tudo estava mais perto de tudo. Anteontem tudo estava mais perto de tudo. Uhum. Há 1 bilhão de anos atrás, então, quanto mais você vai voltando a fita mais tudo estava mais próximo de tudo. Isso é uma das pecinhas, né, das evidências encontradas que depois foi teorizado o Big Bang. Eu acho legal essa década de 50. Imaginei. Eu acho legal essa... Isso dá para entender de uma forma didática. E você capta evidências através da... você faz a proposta e capta as evidências depois, né? Você vai pegando, por exemplo, a radiação de fundo. E aí vai se encaixando. Né? E o que eu acho muito interessante dessas coisas de astronomia, eu já disse aqui que a astronomia não me interessa tanto, mas algumas coisas que eu li que é... Aí você falou disso agora, que principalmente em física, mas em biologia também, em química, você tem os cálculos para tentar explicar aquilo que está sendo visto. E aí é muito interessante, porque muitas vezes, como a física hoje ela é muito... A física teórica, principalmente, ela é muito matemática, os caras começam a criar hipóteses matemáticas, que fazem com que eles olhem o universo atrás das evidências que comprovem ou não aqueles cálculos que eles estão fazendo. E aí tem muita gente que confunde isso como uma profecia autorrealizada, mas isso não é verdade. O que acaba acontecendo a gente viu o universo se expandindo. Beleza, isso é um fato. O universo está se expandindo, a gente tem as evidências aqui. Aí um físico vai o Stephen Hawking, e ele vai tentar calcular o universo a partir dessa hipótese. E aí ele cria na cabeça dele, e isso que é muito louco de você imaginar como o cérebro humano funciona. Para ele conseguir fazer esses cálculos, ele vai fazer esses cálculos, só que esses cálculos, eles são teóricos. Para que tal coisa aconteça, para que aquele cálculo estiver certo, ele precisa de tal evidência. E aí não é que a gente inventou a evidência, é que a gente só foi olhar para essa possível evidência quando a gente conseguiu fazer o cálculo.
Um exemplo que eu adoro são as ondas gravitacionais do Einstein. Então o Einstein vai lá e faz, ele cria a teoria dele, e se a teoria dele tivesse certa, você precisaria conseguir medir as ondas gravitacionais. O que acontece quando uma coisa muito grande se mexe no universo, isso mexeria no tecido do espaço-tempo, criaria ondas como uma pedra sendo jogada num lago, e você conseguiria medir isso. Isso seria possível matematicamente. Então, quando ele vai lá e ele faz os cálculos, ele fala, olha... A matemática fechou. A matemática fechou. Deve existir isso. Mas a gente não tinha tecnologia na época para detectar isso. E aí os caras começam a bolar, outros físicos depois começam a pensar em como montar um bendito de um experimento para conseguir mostrar isso. E aí há 15 anos, 10 anos agora, ou seja, quase 100 anos depois do Einstein ter previsto isso, a gente consegue montar um experimento que fala, olha, ondas gravitacionais existem, então aquilo que estava sendo previsto... Se eu fosse E uma coisa interessante, então, uma perguntinha. Pergunte. O Einstein, você falou, o Einstein inventou a teoria dele 100 e poucos anos atrás. Aí depois foi confirmada. Depois você vai confirmando algumas coisas, mas sim. Então ele inventou ou ele descobriu? Então, essa é uma discussão que a matemática e que a física tem. Isso é legal, hein? É uma excelente discussão. E ninguém sabe. Ninguém sabe assim, ó. O Darwin descobriu a seleção natural, ele não inventou. Ele descobriu. Ela já estava lá, já existia. Ele descobriu. Lá. Mas então, se você partir do princípio que a relatividade ela existe no universo, ele também descobriu. Só que é uma descoberta bizarra, porque é uma descoberta mental, né? Sim. Ele imaginou, entre aspas, porque ele já tinha outras evidências, mas ele meio que imaginou aquilo. Então é muito louco. E aí, ele descobriu a matemática que explica aquilo. Aí os matemáticos vão te dizer, a matemática é inventada ou descoberta? A matemática existe no universo, ela é descoberta. E aí é uma discussão filosófica. E aí é um programa todo sobre isso. E que ninguém vai ter a resposta certa. Se eu fosse voltar para o quebra-cabeça, isso que você falou, que assim, que a matemática fechou, mas precisava ainda encontrar isso. É como se tivesse uma peça faltando, a gente já consegue ver o formato dela, mais ou menos. Tipo assim, a matemática fechou, deve ser assim. Isso. Tá aqui o formato dela, a gente não achou essa peça, mas eu acho que ela deva existir, porque tá, olha a imagem que tá fazendo aqui, ó que bonitinho esse quebra-cabeça tá ficando. A gente já consegue ver o formato. E aí demorou 50 anos, aí acharam a peça e encaixou perfeitamente. Aí, e tem umas coisas muito, muito mais bizarras, assim. Eu tava contando pro Fábio, logo que a gente começou a vir aqui. Já ouviu falar no bóson de Higgs? Foi algo parecido, O bóson de Higgs é assim, o cara tá fazendo a conta e a conta não fecha. Não fecha. Eu vou botar ele fala negócio pra essa conta fechar, eu preciso colocar esse negócio. Por quê? Porque sem esse negócio a conta não fecha, e se essa conta não fechar, tá tudo errado que a gente sabe de átomo. Só que as evidências mostram que tudo que a gente sabe de átomo tá certo. Então o Higgs vai lá e ele faz todo um cálculo e ele fala, olha, para essa conta, do jeito que a gente tá fazendo, do jeito das evidências que a gente tá vendo fechar, precisa existir isso. Precisa existir essa chorinho-chorinfula aqui. Exatamente. Eu vou criar uma chorinho-chorinfula pra coisa funcionar. É exatamente isso. E aí o que os... Se não encontrassem isso, ferrou. Se não encontrassem isso, você pode pegar, e aí que é uma coisa muito legal de ciência, que é, os próprios caras falam, a gente vai montar um experimento para achar o bóson de Higgs. Se a gente não achou, tem que apagar tudo e começar tudo de novo. Vamos reencaixar essas pecinhas. O experimento não foi adequado. O experimento não foi adequado para aquilo. Isso. Aí o que eles fazem? Aí que pode ser que o pessoal confunde com profecia autorrealizada. Exato. Você chega, é o túnel do infinito. Não achamos. O problema é que a gente não achou, não é que não existe. Não achamos. Que é uma crítica que o pessoal faz à evolução, por exemplo, com relação aos fósseis. A diferença é que o registro fóssil, a gente sabe que ele é incompleto. É presumido que ele é incompleto. Não tem... É esperado, né? Ele só pode ser incompleto, não tem como ser diferente. Então aí, no caso, a gente fala, a gente sempre vai ter alguma coisa que vai estar perto da hipótese e nunca vai virar uma teoria no sentido de uma linhagem ou outra, tal. Claro. Não a evolução como um todo, mas sei lá, a linhagem dos mamíferos. Vai ter buraco ali no meio e é isso. Sei lá, das água-viva. Sempre vai ter aquela coisinha que pode mudar com a descoberta de um fóssil. Você fica na dependência de buscar e aparecer alguma coisa nova. Sim, sim. E você estava finalizando o Higgs. Aí o que os caras fazem? Eles constroem o maior colisor de partícula do mundo. Então eles constroem um CERN na Europa, que é um acelerador de partícula que, cara, passa pela Europa inteira praticamente. Pela Europa continental inteira. Pelo centro ali. Pelo miolão ali.
Por quê? Porque eles precisavam... Uma das coisas, não só isso, mas uma das coisas que eles queriam descobrir era um bóson de Higgs. Sim. E aí eles montam um experimento, explodem lá as partículas, que é basicamente o que eles estão fazendo, eles estão colidindo partículas, por isso que chama o grande colisor de partículas. E aí eles colocam sensores que detectariam o bóson se ele existisse. E aí eles descobrem que ele realmente existiu e que a matemática lá atrás estava certa. E isso é mais um pedacinho para construir a pecinha do que você está falando que coisa lá. Incrível. É muito legal, Sim, é muito incrível isso. O Marcelo Gleiser, ele dá um exemplo sensacional do colisor de partícula. Ele fala, pensa que a gente está querendo saber o que tem dentro de uma laranja, mas você não tem uma faca para partir. Você só consegue fazer isso se você jogar ela na parede. Ela vai estourar e aí você tenta detectar tudo que está saindo de dentro dela. Né? É mais ou menos isso no colisor de partículas. Você vai fazer... Antes do líquido escorrer, é isso mesmo. Eles se chocarem e aí pá, e aí tira a foto. Pum. E essa foto tem que ser hiper rápida, porque aquilo que saiu dali dura frações de segundo para você conseguir medir. Olha que louco, né? É espetacular. Aparece dois átomos assim. Aparecem pedacinhos de coisas que estão dentro do átomo, né? Então, assim, ok, vide isso. Esperamos que vocês tenham compreendido a diferença de hipótese, de teoria, de ideia, de teoria e no que se baseia a teoria do Big Bang, certo? E agora, senhoras e senhores? Mas a teoria do Big Bang a gente não falou do que ela se baseia, só na expansão. Não, a gente falou da expansão, né? Mas eu não quero entrar nas outras evidências. É que a ideia básica que... É só para a pessoa entender. Só complementando o que você disse, então, a partir do momento que você pressupõe que o universo está expandindo, sim, você consegue deduzir que ele está expandindo de algum lugar para outro lugar e que se está todo mundo expandindo, provavelmente você tinha... Isso é o básico do básico, tá? É uma explicação muito simples. Você tinha um ponto central e desse ponto central as coisas elas estão expandindo. Então, os pesquisadores... Em que toda a matéria se concentrava. Então, os pesquisadores começam a fazer cálculos, levantando hipóteses, e depois essas hipóteses vão sendo comprovadas a partir de certas observações da natureza, porque você não tem como fazer um experimento com o Big Bang, por exemplo. Você não vai fazer... Então, deixa eu fazer um Big Bang aqui na minha cozinha. Espero que você não consiga. Espero que ninguém consiga, mas... E quando conseguirem, ninguém vai saber, porque todo mundo vai ter morrido. Então o que é interessante é... Você tinha um ponto extremamente denso, esse ponto extremamente denso continha toda a matéria, e, de repente, por alguma razão, essa matéria ela se expande, ela explode, por isso que chama Big Bang, é o grande bang, na verdade, né? Não é o Big Bang do relógio, é o Big Bang da grande explosão, e essa matéria ela começa a se expandir em direção ao universo. Isso vai dar origem ao tempo, vai dar origem aos átomos que a gente conhece no universo, as estrelas, a gente... E vale lembrar que a gente não sabe o que existiu antes disso, então o Big Bang ele diz respeito a como que a matéria começou a se expandir, mas não exatamente ao começo de tudo, né? Não sabemos. Tem alguma coisa anterior ao Big Bang. Ele não se propõe nem a explicar isso. Ele não fala sobre o que tinha antes, o que tinha fora, o que tem em tal lugar. Que a matéria começou a expandir a partir de um tempo, há 13 bilhões e meio de anos atrás. Será que Deus botou alguma coisa no micro-ondas que não era para ter botado? Alumínio. E aí, de repente... Alumínio. Alumínio. Não façam isso. Alumínio. Algo assim. Bem, nunca saberemos. Uma bola de alumínio. E baseado nisso, desse exemplo do micro-ondas, nós temos religiões que trazem explicações para maravilhosas. Para micro-ondas não. Essa eu idealizei agora. Não entendi. Vai ser necessário pesquisas para ser comprovado. E virar uma teoria. Entendi. Né? Por enquanto, a do micro-ondas é só uma hipótese. Tá. E nós temos explicações maravilhosas, explicações não só criativas, interessantes, poéticas, como também que nos confortam muito bem, né? Dependendo da religião que você opte em ter. Nós temos as religiões monoteístas que não só elas explicam a origem de tudo, mas que você está envolvido nessa origem de tudo. Né? Esse triplex foi feito para você, essa ilha paradisíaca foi feita para você. Né? Você é o centro de tudo, o motivo de tudo existir, que faz a gente ficar muito especial. Então eu irei revelar agora, sem mais delongas, meus caros, qual a religião se assemelha mais ao que acabamos de conversar sobre agora. Batismo. Será? Nórdicos, egípcios, maias, cristãos? And the Oscar go to... nenhum deles. Na verdade, é um antigo povo primitivo chinês que já morreu. Às vezes a resposta não é a que a gente espera. Você espera que Deus esteja aguardando e quando você morre é um grande elefante mariachi, a grande verdade do universo.
às vezes a expectativa não leva a um final feliz. Mas eu posso explicar sobre a fé desse antigo povo primitivo chinês que já veio a perecer. Antigo quanto? Olha, foram registros de um povo que habitava as montanhas chinesas e eles guardaram pergaminhos que se tornaram um livro chamado Épico da Escuridão, que são relatos poéticos de mitos de povos antigos da China. Esse livro ele não está em português, não está em inglês. Só está em chinês. Só está em chinês. Ninguém traduziu? Bem, você encontra em inglês... Quando você aprendeu a ler chinês? É isso que eu ia perguntar. Não, você encontra... Tirou as palavras da minha boca, Você Pirulinha. encontra mitos deste livro espalhados pela Como internet. que é o nome? Como no Deus Panku. Esse é o mito que eu quero trazer, do Deus Panku. Como é o nome do livro? Épico da Escuridão. Seria o livro sagrado. Vai lá. E eu quero trazer para vocês a história do Deus Panku. Nós encontramos o Panku do universo. Eu queria muito fazer essa piada, vocês me desculpem, eu tava guardando muito para este momento. O Juscelino tá morrendo. O Juscelino morreu ali dentro. Não, e o Juscelino fez assim, A grande expansão do Panku, é isso? As peças estão se encaixando agora. Né? Muito Pois bem. Nossa. Panku era alérgico a trigo? Eu não sei, mas vai que tudo foi uma grande descarga, né? Assim, A grande expansão do universo. tudo era uma coisa só. E aí, tudo sentido. Exato. Fica tudo meio... Ele era Tem alérgico a trigo. tudo ali. O Panku era o hipopótamo. Muito bem. Não é? Entendedores entenderão. Panku era E o tudo se hipopótamo. cria, né, cara? Tudo se cria. É sensacional. Ó, Dá então. pra fazer essa hipótese. Lógico que dá. Seria super criativa. É. Deixa eu... E explica, inclusive, a expansão do universo. E assim, as pessoas, elas... Como é que é a palavra de uma coisa que é pouco valorizada, mas devia ser muito mais valorizada? Subestimam. Obrigado, companheiro De nada. Emílio. As pessoas subestimam muito o poder do cocô. Porque do cocô Por que a tudo gente se cria. sempre cai em cocô? Vira adubo. Vida surge do cocô. Né? Será que Ué, o mas- universo, a expansão, na verdade... Mas você Bem, tem... Eu não você quero tem, aqui polemizar. algumas coisas nas religiões antigas e de outros povos, algumas chegam a falar disso. Eu lembro que tem um povo, acho que em Vanuatu, que fala sobre essa questão no cocô. Os próprios egípcios antigos, com o lance do escaravelho, aquele escaravelho que eles cultuavam, é um rola-bosta. Por quê? Porque ele também cicla a vida. Ele gira a bola de cocô, né? Que vai embora, né? Então ele elimina o cocô que está ali para que sirva de adubo para as plantas, que serão comidas pelos bichos, que irão fazer cocô. E aí o rola-bosta vai e devolve esse cocô para a terra. É muito bonito isso. Eu pensarei nessa hipótese do hipopótamo, acho que pode virar um quadrinho isso um dia. Pois bem. Tinha hipopótamo no Egito. Sabe o que me incomoda, cara, Pirula? Quantas coisas que a gente falou que já viraram quadrinhos? Olha aí. Olha aí. I rest my case. Quanto você ganhou? Eu compro o livro, meu amigo. O que eles quiseram dizer com isso? Vai lá, Carlos Oz, vamos falar do Panku, vai. Então, no princípio, meus caros, no princípio, Senhor do sorteio. existia um ovo, que era o ovo cósmico, o ovo primordial. Esse ovo estava no meio do nada. Só existia o ovo. E dentro desse ovo estava as forças da natureza, Yin, Yang e Panku. Você tinha o símbolo Yin, Yang e Panku, simbolicamente falando. Tá, eu vou te fazer uma pergunta bem dentro sincera. deste ovo. Agora eu só consigo imaginar Panku como um hipopótamo. O que era Panku? Não existe uma imagem do que é Panku. Existe. Tá. É um carinha vestindo umas roupas de folha. Tá, então é tipo um ser humano. Com chifres. Tá, beleza. É um ser humano. É um organismo humanoide. É humanoide, perfeito. Exatamente. Eles imaginavam um Panku como humanoide. Tá. E ele, por sorte, quando o Panku toma noção de si, ele quer romper esse ovo. Uhum. Por sorte, havia um machado em sua mão. Dá uma cacetada, o ovo se rompe e tudo se cria. E as forças vão encontrando o seu lugar no espaço. Ang, que é mais claro e leve, sobe e vira o céu. Yin, que é mais escuro e pesado, desce e vira a terra. As coisas vão se encontrando o seu lugar. Tá. E Panku, ele segura céu
e terra. Ele ajuda a segurar porque ele fica com medo de tudo se juntar de novo, alguma coisa assim. E ele segura os firmamentos e mantém cada coisa no seu lugar. Mantém o Aang no céu, o Yin na terra e fica lá segurando. E isso demora milhares de anos, ele segurando. E isso começa a se expandir. Se expande, deixa eu ver se eu me lembro, 27 metros por dia durante 18 mil anos. Eles são bem específicos no mito. E olha que legal, vai expandindo. O Panku vai crescendo junto com as folhas, vai tudo crescendo. Tudo crescendo. E chega uma hora que ele não tem mais forças, ele fica cansado e ele acaba morrendo. Ele morre por nós. Meu Deus! O Panku morreu por nós. Né? Tudo já fica bem grudadinho, cada coisa em seu lugar. Ele tava melhor dentro do ovo, né? Ele tava melhor dentro do ovo, né? Às vezes você quer fazer uma mudança, achando que tá numa pior, mas a coisa pode piorar muito mais. Eu não sei, eu estou mais impressionado do universo ter começado e já existir os amniotas. É verdade, porque já existia um ovo amniótico, quer dizer que é uma coisa muito elaborada. É verdade. E o que existia antes desse ovo? Será que uma galinha gigante? Nunca saberemos o que existia antes do ovo. Pode ser um jacaré. Pode ser um jacaré. Pode ser um jacaré. Por que tem que ser uma galinha? É um jacaré. Então nós temos aí uma expansão. Nós temos tem um ponto central, né? Um ponto central, depois uma expansão, um crescimento homogêneo de tudo. E quando o Panku morre, o corpo dele vira o nosso planeta. Suas costelas viram as montanhas, seu sangue vira os rios, os seus olhos, um vira o sol, o outro vira a lua, sua respiração vira o ar que respiramos, o vento. Então, nós praticamente vivemos em um cadáver. O mundo que nós vivemos é o corpo de Panku. Então, devemos muito a ele. Porque ele... Então, mas daí eu fiquei com uma dúvida, que eu não sei se eles respondem. E tem a nossa origem também aí. Não, tudo bem, a gente já volta pra nossa origem, mas eu tenho uma dúvida. Qual? Panku tava ali. Panku tava ali, segurando. Ai, caramba, vai misturar. Sim. Vai fechar de novo. Não tem super-herói que fica, vamos sem mim. Vamos voltar pro ovo. Tá segurando ali o teto que tá caindo. Foi tipo isso. Panku segurando. Então tava ali. Tá. Aí Panku morreu. Aí não caiu. Não caiu. Ou seja, Panku tava errado. Ou seja, a vida dele foi em vão. Não, mas vai que um dia antes ainda tá solto o negócio. Entendi. Você não sabe. Entendi. Mas ele também não. Ele também não. Ele tava ali com medo, segurando. Vai cair na minha cabeça. Assim, 18 mil anos fazendo um trabalho que ele não tinha certeza que ia dar certo. Aí ele solta. E não caiu. Vai que no dia seguinte, né? Da criação de tudo, ele soltasse, já tava firme a coisa. Então Panku vivia num capitalismo tardio. 18 mil horas segurando. O Emílio. 18 mil horas fazendo um trabalho que não serve pra nada, pra garantir que algo aconteceria que ele nem sabe se é verdade. Não consegue, né? Ele tinha algum patrão? Não tinha. Tá. O trabalho dele estava sendo explorado por aqui. Não, mas o corpo dele foi explorado. Ele era autônomo. Ele estava trabalhando por ele mesmo. PJ. Então, capitalismo tardio, exatamente. Mas ele era PJ. Para com isso. Voltando à criação do universo. Não tem mais valia nisso aí. Sem adicionar. Não tem mais valia nisso. Pois bem. Não valia nada. Trabalho inútil. E aí ele foi reclamar no Sindicato dos Deuses. Não, então. Viu como eu tava certo? E aí, olha que interessante também da nossa origem, desse mito, que finaliza o mito. As pulgas que habitavam ele, os insetos que habitavam ele, quando caíram, né, no solo, se tornaram os primeiros humanos. Vocês são meras pulgas de um Panku. Deus. Nós somos uma consequência aleatória. Nós somos uma consequência. Né? E acho que por isso que esse mito não sobreviveu também muito tempo, porque você tem as religiões monoteístas que colocam a gente no centro do universo. Deus tem um plano para você, a cada 7 bilhões de pessoas que existem, Deus tem um plano para ela, você é a origem de tudo surgir, Deus se preocupa com você a cada dia, Ele conversa com você, você é especial. E nesse mito antigo, você é uma mera consequência do acaso, você é uma pulga que habitava um Deus, né? Então não é muito massageador de ego. Quem eram os chatos? Os chatos viraram quem? Chatos? Eu não sei. Não, tudo bem. Okay. Sem problema. Emílio. Não, uma pergunta pertinente, horas. Vou fazer o papel da Camila. Emílio. O que ele quis dizer com isso? Não quis dizer nada. Não queira saber o que é um chato. E este
é um mito da criação do deus Panku, que você não sabia. Eu estou até agora tentando procurar. O Épico da Escuridão. O Épico da Escuridão eu achei. Eu tô tentando achar a idade. A idade dele. Eu achei em português uma coisa falando que é mais ou menos... Informação. Uns 1.100 antes de Cristo. No caso, 3.000 anos. Ah lá, o Fábio... Fala, vamos lá. Eu não tô ouvindo ele. Não tá... Carlos Oso, passei uma informação errada. Ok, Emílio. Falei que... E quando temos uma informação errada... A gente corrige? A gente corrige. E a nossa... gente tira sarro do amiguinho. A voz da consciência trouxe aqui pra gente que o grande colisor de partículas, ele só acontece entre a Suíça e a França, e ele tem só 27 quilômetros. Então você estava errado quando você disse que a Europa inteira só tem 27 quilômetros? Não muito, mas praticamente. Ok. E é isso que é a maravilha da ciência, porque ela está se autocorrigindo o tempo todo. E hoje, meus caros, esse tempo que você tirou do seu dia, você aprendeu história. Você aprendeu história das religiões, você ganhou conhecimento e você aprendeu sobre ciência. E nada disso teria acontecido se você não estivesse acompanhando os 3 elementos. Comigo, Carlos Ruas, com Emílio Garcia e com Pirula. E este foi mais um programa. Esperamos que você tenha gostado e não percam os próximos episódios. Se você quiser ter intelecto na sua vida, se você quiser que sua vida fique mais interessante, se você quiser que não só religiões monoteístas, mas que cientistas massageiem o seu ego por estar presente aqui como discípulo elementar, acompanhe os 3 elementos. Tchau!